Podemos estar velhos por fora, mas somos jovens por dentro. Exatamente. Bom dia, irmãos. Bom dia. Saúde a todos. Em nome do Senhor Jesus. Vim dar a palavra de exortação. Podemos sentem-se, é melhor já li a Bíblia. Sentem-se. Sentar-se. Peço desculpa. É para elas receberem a palavrinha, porque eu quando falo gosto que cada uma coma do seu prato. Romanos 12. Pai, graças te dou, Senhor. Estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Muitas graças, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, de ter o privilégio de te ter como meu Pai querido. Muito, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus Altíssimo. És tu que nos ensina a palavra. És tu que falas ao nosso coração, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Graças te dou por isso, Senhor. Muito grato te estou, Senhor, por tudo quanto tens feito na minha vida, na minha casa, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Eu estou aqui e aceito tudo aquilo que vem de ti, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor. Graças te dou por isso, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos abrir em Romanos 12, 9. É uma palavra de amor, uma palavra de exortação para todos nós. Diz assim o 9: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Apartai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que servir ao Senhor de coração. Se não for de coração, não vale nada, irmãos. Temos que estar gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Porque todos nós sabemos que o dia mau chega a todos. Mas nós temos uma esperança, temos uma fé. É que Deus está sempre no controle. O 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Como isto é verdade, irmãos. Nós temos que ser realmente pacientes na tribulação. Como eu acabei de dizer, a tribulação vem. Mas nós, com o Senhor no nosso coração, sendo-nos fervorosos, servindo a Ele de coração de reto e sincero, tudo vai passando. O 13 diz assim: comunicai com os santos das suas necessidades, sejam hospitaleiros, sejamos amigos uns dos outros, irmãos. É isto que isto quer dizer. O 14 diz: abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós não somos ninguém para desejar mal a ninguém, porque não é isso que Deus pede de nós. O que Deus pede de nós é nós sermos amigos uns dos outros, andarmos em amor e perdoarmos uns aos outros. O 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sendo unânimes entre vós, não ambiciosos, coisas altas, mas acomodei-vos aos humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Humildes, irmãos, humildes não quer dizer é nós andarmos rotos, sujos, andarmos com os sapatos rotos, andarmos descalços. Não, irmãos. Sermos humildes de coração, uns para com os outros e para com o Senhor. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mesmo que
Mesmo que alguém fale mal de nós, irmãos, nós temos a consciência de quem somos e o que somos. E por isso não vamos ligar a essas coisas. Não vamos desejar mal, não vamos ligar, pelo contrário, vamos orar por essa pessoa. Porque essa pessoa precisa de oração, precisa de conhecer realmente o Senhor Jesus. O 20 diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Como isto é verdade, irmão. Quando alguém não gosta de nós, quando alguém diz mal de nós, se nós procedermos assim, a pessoa fica inquieta, a pessoa fica, então eu disse isto, disse aquilo, e ela ainda está a falar tão bem comigo, se calhar não sabe, mas engana-se, nós sabemos. Mas nós somos lá de cima, não somos cá de baixo, somos do Senhor e temos que proceder tal e qual como a palavra de Deus nos ensina. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Como isto é muito, muito importante, irmãos. Era a palavra de exortação que eu trazia aos meus irmãos. Vamos ser realmente praticantes, não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu tenho 3 palavras no meu coração, que é andar em amor, ter muita, muita coragem, porque nós temos coragem, temos que ter muita coragem para o dia a dia, as coisas que nos acontecem, aquilo que nós vimos, temos que ser realmente pessoas corajosas e temos que ter fé. E nunca deixe, meus queridos irmãos, nunca deixe de acreditar que há uma luz sempre dentro de si. Não deixe que essa luz se apague nunca, mas que essa luz consiga apagar as trevas e que essa luz sobressaia, tanto aqui uns para com os outros, como lá fora no mundo. Era a palavra da meditação e que os irmãos sejam realmente, os irmãos são uma bênção, mas que a reunião desta manhã vos abençoe muito e que, mais uma vez eu digo, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra, porque isso é muito, muito, muito importante. Amém? Obrigada. Aleluia. Vamos nos pôr de pé. Deus é maravilhoso. Que tudo aquilo que sai de nós seja realmente a demonstração. Sabe, a Bíblia diz que Deus demonstrou o amor para connosco, não é? Ele não fez uma declaração de amor, porque fazer uma declaração de amor é fácil, é ou não é? Fazer uma declaração de amor toda a gente tem condição de fazer. Mas eu creio que o amor não se declara, o amor se demonstra. Não é? O amor se demonstra. E a Saltina estava a falar e estava a vir ao meu coração aquele cântico
Deus, eu gosto muito de cantar este cântico porque nos lembra o irmão Amândio e aquilo que ele acrescentou a este cântico vai ficar para sempre. Foi a maior demonstração de amor à humanidade. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus prova seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus é luz, mostra seu amor por nós. Foi no Calvário que Deus veio falar, mostrou ao mundo inteiro
Pai querido, ser propício a esse homem, Senhor. Tenha o que ele tiver, aconteça o que acontecer, que nós tenhamos a plena certeza de que a tua mão está sobre ele, porque por amor de nós, a tua palavra diz que tu ouves a nossa oração, se nada houver em nós que a impeçam. Há paz no nosso coração, Senhor, e sabemos que essa oração chega a ti, e nós te rogamos em seu favor, bem como também trazemos a ti o Paulo, o filho da nossa irmã Manuela Conte. Pai Santo, que o teu poder divino, Senhor, o cubra e que ele seja curado desde a ponta do cabelo à planta dos pés. Em nome de Jesus. Senhor, faz com que no coração da nossa irmã haja paz. É esse o nosso desejo. Pai, assista a todos aqueles que nesta hora estão carenciados do teu toque divino. E fazemos-lo porque sabemos que tudo podes. Nada te está vedado. Ainda que os nossos olhos possam querer negar a impossibilidade, para aquele que crê tudo é possível. E se isto é loucura, Senhor, que nós sejamos tomados desta loucura. Todos nós. Quantos aqui estamos? Nada acontece nem antes de ti, nem depois de ti. Tu és o Alfa e o Ômega. Todas as coisas foram criadas por ti e para ti, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Glória, honra, glória.
Santo possa aplicar a palavra ao nosso coração. Esta manhã, Senhor, ministra a todos nós, ministra ao nosso coração a tua palavra, para que ela seja realmente vida para quem a acha e saúde para aquele que a recebe. Em nome de Jesus Cristo. A tua palavra é viva e eficaz, ela é vida, ela gera vida onde toca. Então, Senhor, que todos nós possamos ser tocados por ela, em nome de Jesus Cristo, e nós te queremos por isso agradecer desde já, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu peço ao João, se os irmãos se quiserem sentar, podem-se sentar. Quero aproveitar a oportunidade para lembrar os irmãos de que o nosso culto antes do Natal é quinta-feira à noite. Amém? Em vez de ser na sexta-feira, é na quinta-feira à noite. Pronto. Quinta-feira à noite, quem tiver disponibilidade, para chegar para celebrar a Jesus. Amém? Obrigado pela vossa atenção. Esse amém foi convincente. Diga lá outra vez para ele. Amém. Agora está melhor. Bom dia a todos. Oh Senhor Jesus, que a tua mão se estenda para curar. Que haja cura no espírito, que haja cura na alma, que haja cura em relacionamentos, que haja cura no corpo de cada um, que estas dores sejam removidas. Obrigado pela tua mão. Tu és livre, tu és soberano e nós nos humilhamos na tua presença. A nossa altivez cai por terra, a nossa arrogância cai por terra, a nossa vaidade cai por terra, na tua presença. E em lugar disso, a tua alegria cresce nos nossos corações. O teu amor cresce nos nossos corações, barreiras caem nas nossas vidas. E em lugar de cegueira, tu nos dás uma boa visão. Uma visão que cresce. Uma visão que nos ensina. É nessa visão, é a visão da tua palavra. Obrigado, Senhor. Que não seja uma recusa que nós estamos a fazer. Mas queima o nosso coração. Queima o nosso coração. Queima o meu coração. Dá-me fome da tua palavra e sede de beber da água do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua unção. Obrigado. Não é nossa, é tua. Obrigado. Que ela se espalhe. Santo, santo, santo. Que ela se espalhe não só dentro desta casa, mas naqueles que não estão aqui presentes. Oramos por aqueles que não estão aqui presentes. Só tu sabes, só tu conheces as dores e as aflições de cada um. E oramos de facto por eles. Oramos por aqueles que nos ouvem e por aqueles que nos irão ouvir. Que o teu Evangelho se estenda, toque em corações, transforme corações. Nós não desejamos outra coisa. Pois só Ele é o poder, é o teu poder para a transformação de todo aquele que abre o seu coração. Te pedimos fruto, muito fruto nesses corações. A começar pelo nosso. Amém. Estava a falar ali um bocadinho com a Cesaltina e com a Gina e perdi-me ali no meio daquelas duas meninas. Ali fiquei e estava a olhar para aqueles cabelos brancos e a pensar como é que seria eu se lá chegar à idade delas, com os mesmos desafios, com as mesmas queixas, com as mesmas resmunguices. Não, isso resmunguices não, que elas não resmungam. E pronto, foi um tempo de namoro um bocadinho bom. Vocês estão todos bem?
Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 10. Que de facto haja cada vez mais no Natal nos nossos corações e naqueles que nos rodeiam. Que haja de facto cada vez mais nascimento da revelação do Evangelho, nascimento daquilo que Deus nos quer revelar, nos quer ensinar. De facto, estes tempos que nós passamos aqui, dentro de uma sala fechada, não sejam tempos de rotina, não sejam tempos de hábito, assim como tínhamos alguns de nós o hábito de ir numa prática religiosa, fosse à missa, fosse num lugar qualquer, não seja criado em nós apenas o hábito de nos juntarmos aqui, de cantarmos uns hinos, de ouvirmos uma mensagem, despedimos e vamos embora. E depois tudo isto não passa de um hábito e começa a passar ao nosso lado. É sempre importante que nestes ajuntamentos, nestas reuniões, nós de facto aproveitemos o facto de estarmos juntos, já que estamos juntos, pedir a Deus que queime os nossos corações. Porque quando nós falamos de amor, o amor tem sempre duas direções. É uma linha na vertical, entre nós e Deus, mas se não houver uma linha na horizontal entre nós e o nosso irmão, entre nós e o nosso próximo, não serve de nada. É o que João diz, aquilo que diz que ama a Deus, a quem não vê, e odeia o seu irmão, a quem vê. Nós habituamos a uma mentira, criamos ódios nos nossos corações e esses ódios têm muito a ver com a frieza do nosso coração, têm a ver com as rotinas do nosso coração. Torna-se tão fácil nós entrarmos num estado às vezes vegetativo, espiritual. Um estado em que nós estamos habituados a determinadas práticas e sem nos apercebermos, nós vamos arrefecendo. E isto acontece com qualquer um de nós. Vamos arrefecendo. E nós chamamos muitas das vezes de reavivamento a um hino mais animado, ou um momento em que sentimos um pouco mais a unção de Deus dentro do culto, mas nós não chamamos reavivamento a momentos de arrependimento que nós temos no nosso coração. Aí sim começa o reavivamento. É quando nós temos consciência destas verdades com Jesus, em que seguir a Jesus não é uma letargia, não é um estado de frieza. Seguir a Jesus, na verdade, é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus é algo que ultrapassa qualquer a compreensão intelectual. Seguir a Jesus é algo que para muita gente é utopia. Para muita gente é utopia ser pobre de espírito, ser puro de coração, ser manso, ser humilde, alegrar-nos com os que se alegram, chorar com os que choram, perdão, amar a justiça, nos alegrarmos com a justiça, perdoar o nosso inimigo, amar o nosso inimigo. Para muita gente isso é utopia, mas este é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus é seguir a vida. Seguir a Jesus não é sermos totós, seguir a Jesus não é sermos otários. Dar a outra face não é pactuar com violência, uma vez que apanhamos de um lado, vamos apanhar do outro. Mas dar a outra face é mostrar que, de facto, crer e viver, de facto, um outro caminho, que é o caminho que nos foi proposto. E é aqui, nesta correnteza, digamos assim, vou pôr isto assim, nestes pontos de conexão de amor entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo, que muito cai. E é aqui que o diabo também não tem poder. E muitas das vezes nós não avançamos em direção ao nosso próximo com medo de nos ferirmos. Ou com medo que o nosso orgulho seja ferido. Ou com medo de ficarmos magoados e entristecidos. Mas nós não fomos chamados para ficarmos entristecidos quando nós somos chamados a obedecer a Deus. Nós fazemos a nossa parte. Se possível, tendo paz com todos. E que o amor não seja não fingido.
Então aproveitemos este tempo para que os nossos corações, de facto, sejam queimados pela presença de Deus. Minha oração é que, de facto, que o Espírito Santo escave bem fundo dentro de cada um dos nossos corações e plante lá sementes para a vida eterna. Sementes que mudem, de facto, a nossa vida. Sementes que façam brotar em nós frutos de justiça. Frutos bons. Esta é a nossa chamada. É aqui que nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, como Paulo ensinou a semana passada. Sermos semelhantes a Cristo, de facto, é a nossa chamada. É o nosso caminho, é um caminho. E nós estamos todos nesse caminho. É um caminho que é um processo. Mas se nós não entendermos que precisamos de abraçar estas verdades como a nossa própria vida, como sendo a nossa própria vida, isto vai nos passar ao lado. E nós achamos que seguir a Jesus é vir ao domingo à igreja. E não é. Vir ao domingo à igreja é algo de extraordinário, porque encontramos os irmãos e juntos podemos matar saudades uns dos outros, juntos podemos perceber se os irmãos estão bem ou estão mal, juntos podemos perceber e ver até onde é que podemos ajudar, e juntos podemos e devemos adorar a Deus. Mas seguir a Jesus é algo que faz parte 24 horas por dia, porque é um crescimento. É um crescimento espiritual, é uma maturidade, é um desenvolver da nossa consciência, da nossa percepção, ao que Paulo chama de transformação. Certo? Amém. Nós falamos a última vez que eu cá estive sobre idolatria, idolatrar personalidades, idolatrar coisas, e eu hoje queria falar de algo mais profundo, que é o culto ao ego. O culto ao ego, à própria pessoa humana, a si mesmo. E a primeira ideia que nós temos muitas das vezes é dizermos assim: isto não é para mim. Acredito que é mesmo para si. Assim tal e qual como é mesmo para mim. É o nosso maior pecado. Na verdade, este é o pecado. Esta é a maior tentação do ser humano. Foi nesta tentação que Adão disse não para Deus e sim ao diabo. Foi com esta tentação que Jesus disse sim para Deus e não ao diabo. E é em Jesus, é nesta nova criação, é neste novo recomeço que nós fomos plantados, que nós fomos enxertados. E é aqui, não é em Adão, é aqui que nós temos que crescer, é em Cristo. E isto é para nós. Ninguém está fora disto, porque todos pecaram, como Paulo reconheceu e escreveu aos Romanos, e todos fomos afastados. Na humanidade ficamos afastados da glória de Deus, simplesmente por causa do nosso desejo de independência de Deus, de seguir o nosso próprio ego, de seguir o nosso próprio caminho. E aqui se desenvolve um culto ao ego. Às vezes é a minha liberdade, às vezes é a minha independência. E eu não estou a dizer que nós devemos afastar as nossas responsabilidades, sermos irresponsáveis. Eu não estou a dizer que nós não devemos tomar decisões. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Porque na medida em que nós tomamos consciência de quem é Cristo e de quem somos nós com Jesus, mais nós somos chamados a tomar decisões de qualidade e de maturidade. Há uma maior responsabilidade. E é muito simples, porque vocês ao lerem os Evangelhos, vocês vão percebendo das muitas bebezadas que os discípulos têm e da forma como Jesus os vai responsabilizando e da forma como Jesus os vai chamando a essa responsabilidade, mas também a forma em como eles vão respondendo à responsabilidade que lhes é proposta. Por exemplo, João e Tiago queriam um lugar cativo junto a um clube de Jesus. Na cabeça deles, Jesus era uma instituição que estava a ser formada, ele sendo Messias, e isto era cultural. O Messias havia de vir, havia de restaurar o reino de Israel, não só dominaria o império vigente, que eram os romanos, como iriam dominar
todo o mundo, e todo o mundo se teria que vergar diante de Israel. Esta era a prepotência. Este era o quadro messiânico quando eles achavam que Jesus, que o Messias viria da linhagem de David. De facto veio, mas com outra realidade. A manifestação do reino trouxe outra realidade. Não para ser servido, mas pelo contrário, para servir. E quando eles dois querem um lugar cativo, até apoiados pela mãe, a mãezinha foi a paparicar os bebés para que houvesse uma cadeirinha para cada um, Jesus fez uma pergunta: vocês podem beber o cálice com que eu bebo? E eles responderam. Portanto, foi-lhes proposto um desafio, diante de um benefício que eles queriam. Em troca, Jesus faz-lhes outra pergunta, com uma chamada de responsabilidade. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, o cálice que eu bebo? E esta é a pergunta para nós. Podemos nós beber do mesmo cálice? E eles disseram: podemos. Sim, de facto, vocês vão ser fiéis, vocês vão beber desse cálice, o resto não pertence a vocês. Ora bem, tentem perceber aqui uma coisa. Irmãos, com Jesus nós somos chamados a desafios. E os desafios é para nós, eu falo isto muita vez, perdermos a bagagem. Nós temos muita bagagem. Nós achamos que estamos, uma vez que estamos no caminho, e porque achamos muitas das vezes que o caminho é longo, nós queremos levar muita bagagem connosco. Nós queremos levar muitas provisões. E Jesus vai lidando connosco de forma a nós perdermos a bagagem. Por isso é que o caminho é estreito e a porta também. Neste caminho, nesta porta, só cabe o amor. E não estou a falar de algo romântico que pode desvanecer com muita facilidade. Não, estou a falar de algo muito profundo. De algo que é uma pessoa. Porque Deus é amor. Deus é amor. E é esse amor que nos transforma, é esse amor que nos chama à responsabilidade. É esse amor que nos aviva, nos reaviva, é esse amor que purifica a nossa forma de ver as coisas, é esse amor que nos constrange e é esse amor que faz com que o nosso eco, nós reconheçamos que precisamos de lidar com realidades que estão dentro dos nossos corações. Esse amor nos constrange e nos ajuda a lidar com questões que estão dentro de nós. É mais fácil nós admitirmos essas questões no coração do outro do que no nosso. Porque até às vezes nós achamos que até já somos muito bonzinhos. Só o facto de muitas das vezes nós acharmos que já somos muito bonzinhos, já aí se calhar precisa de um toque valente. Não é por acaso que Jesus olha à volta e diz assim: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas. Ele sabe muito bem o que é a humanidade sem Deus. Ele sabe muito bem o que é o João Carlos sem Deus. Ele sabe muito bem que peste é que eu sou. Ele sabe muito bem que tipo de homem está aqui em cima do púlpito hoje sem Ele. Ele sabe quem eu sou, melhor do que eu. Muito melhor. Ele sabe muito bem quem é você sem Ele. Ele sabe muito bem aquilo que nós pensamos. Ele conhece os nossos propósitos, conhece os nossos intentos. Ele sabe todas as coisas e não vale a pena tapar o sol com a peneira. Nós é que precisamos de lidar com isto. Então é o culto ao ego. É o nosso maior pecado. Porque é em cima disso que surge tudo o resto. Sou eu e eu mesmo. Entendem? E isto nos conduz a caminhos muito complicados, irmãos. Se nós não soubermos lidar com isto, é complicado para nós. Nós, mesmo até ajudando outras pessoas, sendo instrumentos de justiça e de bondade e de misericórdia na vida de outras pessoas, tudo pode ir deturpado por causa do nosso erro, por causa do nosso inchaço.
Por isso é que nas bem-aventuranças a palavra humildade é a primeira que lá aparece. Sem humildade. Humildade não é sermos humilhados por outros, nem... Humildade é um estado de espírito. Humildade é maturidade. Humildade é nós reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Humildade é nós sabermos que não somos imprescindíveis. Mas na verdade somos únicos. Na verdade somos únicos. E Deus nos ama. Deus não nos olha como peças descartáveis. Deus não olha para um com mais amor do que para o outro. Você não é descartável para Deus. Você é um filho ou uma filha amada. Você precisa saber que Deus não está zangado consigo. Independentemente do seu estilo de vida, independentemente dos seus pensamentos, Deus o ama. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. É um castigo que nos traz a paz. É nessa paz, é nesse amor que a nossa vida vai sendo construída e restaurada. E um dia, o juízo de Deus, nós sempre pensamos no juízo de Deus como algo futuro. O juízo de Deus não será sem misericórdia. O juízo de Deus é a verdade, irmão, da qual ninguém pode escapar. Porque os nossos corações têm verdades lá dentro que só nós é que sabemos. E algumas dessas verdades nem nós sabemos. Mas Deus sabe. E é essa verdade da qual nós não podemos fugir. Mas Deus não nos lança em rosto sem misericórdia. É sempre com misericórdia e sempre com o propósito de ajudar, de puxar, de construir, de reconstruir, e tudo seja feito por amor e em amor. Não tem outro jeito. Não olhe para Deus com medo, não tenha medo de Deus, avance para Deus, lance nos braços de Deus, porque Deus não é muitas das vezes aquilo que nós, igreja, demonstramos. Deus é completamente diferente. Deus é Pai. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Se nós não tivermos esta confiança de filhos, nós não conseguimos lidar com o nosso ego. Não conseguimos. Só há cura no amor. Só há cura na entrega. Não há entrega sem amor. Não há. Isto não é fanatismo. Isto é mesmo uma grande maluqueira. Porque é loucura, é o que Paulo diz. Isto é uma loucura. Mas é uma boa loucura. É nesta confiança que nós, de facto, precisamos de perder coisas que têm de ser perdidas para poder ganhar novas que precisam de ser ganhas. Então, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1. Irmãos, não quero... Estão lá? Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide. Muito bem. Olhem para mim, por favor. Nós vemos aqui algumas palavras de cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Deus, murmurar. Nós poderíamos falar detalhadamente sobre cada uma destas coisas. Não é o propósito. E vamos juntar estas palavras todas no mesmo pacote. No exemplo que Paulo está a dar, Paulo está a pegar o povo de Israel como sendo um péssimo exemplo, em que o povo, segundo a sua história, sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho
e vai de encontro a Deus ao Monte Sinai. Estas eram as instruções de Deus. Foi isto que Moisés disse ao faraó: deixa o meu povo ir para que me faça uma festa. E quando Moisés chega ao Monte Sinai, vai lá acima falar com Deus, o povo achou que Moisés já não voltava, e o povo, com muita pressão sobre o irmão mais velho, o Arão, porque o Arão tinha ficado cá embaixo para tomar conta do povo, foi-o pressionando e foi-lhe dizendo: faz-nos deuses e retornemos ao Egito. E Arão, debaixo da pressão do povo, cede àquela idolatria. E nós hoje, nos tempos de hoje, irmãos, nós temos visto uma liderança tão fraca, tão fraca, cedendo constantemente aos caprichos do povo, para os manter sentados nos bancos da igreja, para que possam continuar a trazer dízimos e ofertas, e o negócio se mantenha. Eu sei que isto é triste de falar, é triste de ouvir, mas é uma triste realidade. Nós hoje vivemos tempos de muita idolatria, de muito capricho, de cobiçar tudo e mais alguma coisa, de invejar tudo e mais alguma coisa. O coração está cheio de tanto lixo, tanta porcaria, nunca está satisfeito, nunca está contente. Quanto mais deseja, mais quer. Quanto mais quer, mais deseja. Há uma prostituição como nunca se viu. A prostituição física que aconteceu com aquele povo não era mais nem menos do que resultado de uma prostituição espiritual. Aquele povo queria benefícios, eles não queriam saber de Deus. Rapidamente eles se esqueceram das pragas. Rapidamente se esqueceram da escravatura. Rapidamente se esqueceu dos milagres que eles viram. Deus constantemente a protegê-los e a salvá-los. Eles queriam era o seu ventre satisfeito. Eles já tinham saudades dos tempos do Egito, por causa da comida, por causa das danças. Se o problema era Deus, troca-se de Deus, não havia problema nenhum. Então, Arão permitiu que se juntasse ouro e bens preciosos para formar ali um novo culto, ou uma nova imagem. Fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés chega e encontra aquele cenário, logo que ele lança fora, bate com as tábuas da lei, nesse mesmo episódio morreram logo 3.000 pessoas. A descida da lei, a descida da letra, provoca a morte de 3.000 pessoas, em contraste com toda aquela idolatria. Uma coisa profundamente triste. Mais tarde, por causa da rebelião, logo mais tarde, logo a seguir, morrem 23.000 pessoas. A história deste povo é uma história de rebelião. Hoje tanta gente se esforça para ser judeu, para ser israelita. E Israel é um péssimo exemplo em termos de fidelidade a Deus. E esta prostituição espiritual de que qualquer coisa serve, desde que o meu ventre seja satisfeito, irmãos, isto só nos traz morte. Esta coisa de atingirmos os fins sem importar os meios, irmãos, isto é veneno. Aquilo que lhe gera lucro agora, amanhã traz morte. Atingir os fins sem olhar os meios vai-lhe trazer morte. Olhe para Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto. No pináculo do templo. E no confronto em contrapartida com Adão. Olhe para Adão e olhe para Cristo. Onde é que eles disseram sim e onde é que eles disseram não? Nesta sociedade tão líquida que nós vivemos, se nós desprezarmos estas verdades, afundamos. Quando você dê por isso, a sua vida pessoal é atingida,
A sua vida profissional é atingida e quando você começar a olhar à volta está tudo minado. E o que nos salva disto não é ter uma Bíblia aberta em casa. Não é confessar os salmos, ou seja o que for, em casa ou na igreja. O que nos salva disto são os joelhos dobrados. Junto a estas palavras todas que Paulo está aqui a usar, pense no povo de Israel, mas transporte um pouco para a realidade da sua vida. Porque é isto que eu faço para a minha vida. Nós pegamos nisto tudo e nos confrontamos a nós mesmos para que não sejamos nós a cair também. Estão-me a acompanhar? Nós vamos agora para Marcos, no capítulo 4. Versículo 14. Marcos 4,14. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Mas os cuidados deste mundo, que mundo é este? Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não precisa de muita explicação, não. Então agora vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Faça essa viagem. É o convite que eu lhe faço. Porque nós até muitas das vezes passamos as tribulações, desenvolvemos aqui uma paciência, conseguimos ultrapassar as perseguições, vencemos aquelas pressões de grupo nos nossos locais de trabalho, nas escolas, com os vizinhos. Nós vamos demarcando essas diferenças, nós vamos conseguindo ultrapassar essas diferenças, e quando vêm as piadas, as bocas, ou seja aquilo que for, nós nos mantemos firmes. Mas depois vêm os cuidados deste mundo. Vem tudo aquilo que entra e que rouba a paz no nosso coração, que nós abraçamos. E que se nós não cuidarmos, irmãos, isso destrói mesmo. Os maiores inimigos da nossa vida não estão fora, estão dentro de nós. As instruções que Deus tinha dado ao povo quando entrasse na terra prometida, eles não podiam, tinha chegado o juízo para aqueles povos, eles não podiam pactuar com aqueles povos e permitir que eles ficassem no meio deles, porque se tornariam espinhos nos olhos. E foi isto que começou a acontecer. Se nós pactuarmos com os inimigos que estão dentro de nós,
isto torna-se espinho nos olhos. Isto destrói a nossa visão. Isto deturpa toda a nossa visão acerca de Deus e acerca do mundo que nos rodeia. Nós ficamos cegos. Não é aparentemente cegos, nós cegamos mesmo. Ficamos, aparentemente, até parece que temos visão, mas ficamos cegos. A palavra fica infrutífera. Irmãos, não fui eu que disse. É Jesus que diz. Os enganos das riquezas. Ambições de outras coisas. O que é que o nosso coração ambiciona? O que é que você chama de sonho e de desejo e pede a Deus que se cumpra? Não é preciso me dizer a mim, mas pense no que é que o seu coração deseja. Que é Jesus que diz que há ambições dentro de nós que sufocam a palavra. É Jesus que diz que o engano das riquezas. Olha, nós tenho 55 anos e com 55 anos já vi. Já tive mais dinheiro, já tive menos dinheiro. Já passei por tanta situação e por tanto aperto. Estive em locais que só pela misericórdia de Deus é que aguentei. Não foi por nenhum ato de heroísmo. Mas diga-me uma coisa. Fale-me você do engano das riquezas. Porque nestes 55 anos de encontro com pessoas que aparentemente eram humildes, ao se apanharem com mais dinheiro na carteira, no banco, e se lhes deu uma falsa segurança tão grande, que aquele engano eles chamavam de bênção de Deus. Sabe como é que a gente vê que aquilo era um engano? Porque eles começaram a maltratar os outros, começaram a olhar para os outros de cima para baixo, começaram a humilhar os outros. Alguns deles eram empresários, começaram a maltratar os seus empregados, a ter o prazer de humilhar os seus empregados. E estou-me a lembrar de um irmão que se dizia abençoado por Deus e ao entrar no banco ao meu lado, quando ele me abraçava em tempos antigos e ao vir-me cumprimentar, estendeu a ponta do dedo para me cumprimentar. Um irmão abençoado. Um irmão que não ia ao balcão, mas que tinha lugar cativo dentro do gabinete do gerente do banco. A quem é que nós enganamos? Mas nós chamamos isso de bênção. E compramos autocolantes e pomos nas traseiras dos carros. Sou filho do rei. Oh, meu amigo, nós não aprendemos nada. Se Jesus entrasse hoje na maioria das igrejas fisicamente, era corrido lá para fora. Porque a palavra dele não serve. Nas nossas casas muitas das vezes também não serve. Quando ele fala de humildade, é a última coisa que nós queremos nas nossas casas. A gente pode não concordar. Mas faço um desafio. Peço um desafio a vocês. É olharmos cada um para dentro dos nossos corações, cada vez que nós temos uma atitude ou uma palavra menos própria, pense nisto que eu estou a falar agora. E pense nas consequências dessa atitude ou dessa palavra. Ambições de outras coisas. Quantos casamentos não andam em competição um com o outro? Em competição constantemente. Quantos crentes dentro das igrejas não têm o desejo de competir com os seus próprios irmãos, como Caim teve em relação a Abel? A religião começa com Caim. O desejo de competição faz com que o coração fique tão invejoso que quer esmagar o outro.
Ele não vai dizer que odeia o irmão. Não, ele só não quer é que o irmão seja tão abençoado quanto ele. E não percebe que está a anular o outro. Quanta competição há nos púlpitos para que se apareça, para que se andem visto os pés, para ter um lugar ao sol. Quanta competição. Quanta competição. Os filhos não crescem, não aprendem a ser competitivos. Porquê? Porque os pais lhes ensinam: tens que tirar um curso superior para seres alguém. Significa que sem curso superior ele não é ninguém. E quando ele tem o canudo, ele fala de qualquer maneira para os outros. Porquê? Porque foi assim que o pai e a mãe lhe ensinaram. Culpado não é ele, culpado é você. Sou eu. E ele sai do escritório onde está a trabalhar e vê o apanhador do lixo e, se for preciso, não manda mais um papel para o lixo porque está lá o homem da limpeza e é obrigado a apanhar. Mas também, se for preciso, ao domingo, pega numa Bíblia e vai à igreja. É muito simples. Nos nossos estilos de vida, de pensamento e de conversa, nós pegamos em Jesus e trazemos Jesus para o pé disso. E veja se ele encaixa. Veja se ele encaixa. É só ver se ele encaixa. Deus nos ama. E Deus nos ama com um amor que nós ainda não entendemos. Nós cremos nesse amor, mas nós não temos compreensão suficiente para atingir esse amor. Deus nos ama mesmo. Mas também é nesse amor que Ele nos faz ver a verdade. O desejo de Deus não é pôr-lhe o pé em cima, esmagá-lo e humilhá-lo. O desejo de Deus é que você se liberte da bagagem extra que tem, e eu também, para que possamos crescer e ver melhor. É só isso. Porque Cristo será tão mais manifesto na medida da nossa transformação. Cristo em vós é a esperança da glória. Um pouco mais à frente, Marcos 10. Versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, eu gosto muito desta passagem em Marcos por causa disto, o amou. Diz: o amou. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Então vem e segue. Em outras versões diz: toma a tua cruz. Eu não sei se alguns de vocês têm aqui. Diz nas vossas Bíblias: toma a tua cruz. Tem aí ou toma a cruz. Algum de vocês tem essas palavras? Não tem nenhuma de vocês? Não? Mas na ARC tem lá este detalhe: toma a cruz e segue. Muito bem. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Nós vemos aqui um homem todo feliz da vida, na sua presunção. Como aparece humilde, vem ter com Jesus, trata-o como mestre e pergunta-lhe o que é que ele tem que fazer para ter a vida eterna. O que é preciso fazer? E dá a sensação que ele está cheio de boas intenções. E muitos de nós, se calhar, pegávamos logo neste homem e o apaparicávamos tanto para ver se não saía da igreja. Porque o homem era rico, tinha muitas posses e se calhar poderia ser uma bênção, não só para sustentar a igreja, como para dar comida aos pobres. Nós não temos que fazer nada
de termos religiosos, porque os judeus tinham esta mentalidade, e nós não nos podemos esquecer das bênçãos, nós dizemos que são as bênçãos de Abraão, mas não são as bênçãos de Abraão. Em Deuteronômio 28, onde são pronunciadas as bênçãos e as maldições, e daí surge a teologia de causa e efeito. Então ele acha que tem que fazer algum sacrifício, algum tipo de uma atitude religiosa para poder ter a vida eterna. Uma vez que ele já conhece os mandamentos, Jesus lhe disse: falta-te uma coisa. Uma. Que ele depois fala em duas, mas resume tudo numa. Vai vendo tudo o que tens e dá aos pobres. Porquê é que Jesus não falou isto a Nicodemos? Porquê é que Jesus não fala isto com a mulher samaritana? Porque há uma palavra específica para cada um de nós. E a palavra específica é aquilo que é um Deus no nosso coração. A palavra específica é o engano do nosso coração. E o que estava a enganar o coração deste homem eram as riquezas. Era o Deus que lá estava dentro. Era o Deus que ele não queria largar. Ele abraça uma religião, mas ele não tira a idolatria dentro dele. Falta-te uma coisa. Vende tudo, dá aos pobres. Então vem e segue. Toma a cruz. Seguir a Jesus implica deixar para trás tudo o que nos impede. Seguir a Jesus implica pôr de parte tudo aquilo que nos aprisiona. Na sua vida, se só pensava em você. Na minha saiu. Mas há uma proposta no nosso coração. Tem que haver essa proposta. De tirar tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus. Para que depois nós possamos tomar a cruz. Oh, irmãos, quando Jesus nos convida a segui-lo, é sempre para a cruz. Não é para ter mais dinheiro no bolso. É para a cruz. E é a partir da cruz que nós experimentamos o poder da ressurreição. Não há ressurreição na nossa vida sem cruz. Não há ressurreição sem cruz, irmão. Olha, Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes dos homens. E eu deixo esta pergunta com vocês. Você consegue ser feliz sem experimentar o poder da ressurreição? Toma atenção. Você consegue ser feliz sem experimentar o poder da ressurreição? Porque o que moveu a igreja primitiva não foi Cristo ter morrido. Porque quando Cristo morre, eles fecharam-se, ficaram tristes, ficaram com medo, tudo caiu, pensavam eles. Mas quando Cristo ressuscita e arrebenta com a presença do Espírito Santo na vida daquela gente, a igreja começa a viver a alegria da ressurreição. E eu pergunto, nós temos essa alegria da ressurreição? Ou ficamos na cruz? Será que nós temos essa alegria da ressurreição? Será que o poder da ressurreição já mexeu connosco? Porque só assim é que o nosso ego pode ser lidado. Esta falsa segurança que este homem tinha não é apenas a questão de ter dinheiro no bolso. É aquilo que o faz representar. Ele acha-se mais importante se ele tiver uma posição social mais elevada. Eu já tenho dito isto aqui várias vezes. Mas quando eu tomei a responsabilidade de ter uma das igrejas em Angola, nós tínhamos nas filas da frente algumas pessoas que achavam que aquelas filas estavam cativas deles. E eu não cativava nada. Então, quando alguns irmãos... Deixem estar a agitação. Então, uma agitação marítima, mas é por da duração.
Tchau. Boa viagem. Bom Natal. Quando chegavam irmãos em primeiro lugar do que os outros, e que chegavam depois, mais tarde, as irmãs com lugar cativo, o que elas costumavam fazer, os bancos eram corridos, elas começavam a empurrar com os seus rabinhos, uma sentava aqui, outra sentava ao outro. Iam para o meio e começavam tic, tic, tic. O rabo era usado como arma e quem estava na ponta estava entalado. Acabava por ou caía ou levantava-se. Porquê? Porque determinadas pessoas achavam que na igreja não podiam ficar lá atrás, tinham que estar nas filas da frente para marcar posição. Porque obviamente tinham um estatuto social diferente para a cultura. E isso não funcionava comigo. E mais tarde, depois de ficar responsável pelo trabalho lá, telefonaram para Lisboa para fazer queixa do pastor João Carlos, porque o pastor João Carlos não ia a determinados jantares, não frequentava determinadas casas de pessoas que estavam habituadas a ter frequência de pastores lá em casa. Mas Cristo não nos chama para a vaidade. E nisto, como sou um bocado curto e grosso, é para o lado que eu dou melhor. Até hoje. Irmãos, isso é um caminho espetacularmente aberto para que a unção de Deus opere. E quero terminar com uma história muito engraçada que representa o nosso ego e que nenhum de nós está fora disto. Com o rei Nabucodonosor, um rei muito inchado na sua vaidade, sendo ele imperador com tanta vitória, exigiu uma estátua e que toda a gente se dobrasse. Vocês lembram-se disso, não é? E Deus decide lidar com ele. Deus decide lidar com ele, por amor a ele. Não se esqueça que Jesus olhou para aquele homem rico e diz que o amou. E na verdade, a história daquele homem passa por ele se tornar uma fera, vai para o campo, come erva, as unhas crescem, o pelo cresce. Vocês conhecem a história. Mas isto mostra a nossa vaidade. Isto mostra a nossa soberba. Eu lembrei-me de Nabucodonosor, quando estava a ver o João Rendeiro preso no tribunal na África do Sul. Nós vemos na televisão todos os dias, há muitos anos, a desviar milhões para fora do país. Eles não têm escrúpulos, eles não percebem que têm filhos e netos que vão na mesma maldição. Que esse dinheiro ganho desta forma tão ilícita é maldição. Eu estava a ver aquele homem e eu pensei para comigo, olha, é a salvação dele. Porque às vezes é como Pedro diz, e Paulo também, que é quando a lei serve de justiça e de instrumento de Deus. É a nossa salvação. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. O homem que ocupava a posição mais alta do império passou a ser uma besta, passou a ser um animal. E Deus restaurou-lhe tudo. Quando o coração dele cedeu, quando ele ganhou uma nova visão, quando ele percebeu que sem Deus, não sendo ele judeu, mas sem aquele Deus, ele sabia que não era nada. Foi só assim é que ele percebeu que só a Deus a glória tem que ser dada. Que este Nabucodonosor sirva de lição para todos nós. Que o povo de Israel, que Paulo vai buscar como um péssimo exemplo, e o da carta dos Hebreus vai buscar também como um péssimo exemplo, o povo de Israel, que isto sirva de lição para nós, que nos ajude, que nos elucide, que
que o Espírito Santo possa nos iluminar e mostrar o que é que está aqui que faz com que o nosso ego ande todo inflamado. Até onde nós não conseguimos viver este estado de felicidade que Jesus nos ensina se nós não entendermos estas coisas, irmãos. Estas coisas são das mais básicas que nós podemos aprender dentro da igreja. Humildade não tem a ver com a nossa cara, nem com a nossa roupa. Humildade é um estado de espírito. É só olhar para Jesus, porque Ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde. É só olhar para Jesus. Glória a Jesus. Sem humildade, nós não sabemos o que é pureza de coração. Bem, Esqueça. Esqueça. Sem humildade, nós não conseguimos chorar com os que choram. Sem humildade, nós perdemos o senso de justiça. Sem humildade, nós não conseguimos suportar a perseguição por causa do Evangelho, por causa da essência do nome de Jesus. Sem humildade, nós não aguentamos. Sem humildade, Jesus não teria ido à cruz. Entenda isto. A humildade não é para nos baixar, é para nos levantar. Amém. Não foi isso que Deus disse? Que humilha o soberbo e levanta o humilde? Só que nós entendemos que Deus, ao levantar-nos, é colocar-nos numa posição superior aos outros. Não é isso. Quando Ele nos chama a levantar, fala de revelação, fala de conhecimento, fala de espiritualidade, fala de companheirismo. Fala de tudo aquilo que é Jesus. Fala de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Irmãos, sem esta humildade, sem esta essência de Evangelho, sem esta essência de Espírito Santo, isto é Jesus e isto é Evangelho. Sem isto, nós não podemos ser sal e luz, nem desta terra, nem terra alguma. Não podemos. Não podemos. O lavradio só poderá ser beneficiado se nós vivermos esta realidade. Porque é nesta realidade que barreiras caem entre nós e entre nós e os outros. Só nesta realidade de nós nos reconhecermos como iguais entre todos. Só nesta realidade Deus nos pode acrescentar mais. Só nesta realidade é que nós perdemos o egoísmo. Só nesta realidade é que nós conseguimos ajudar o próximo. Só nesta realidade é que Deus nos poderá dar uma visão nova e fresca, é que nos poderá renovar. Só nesta realidade é que há reavivamento. Só nesta realidade. Esta realidade não é uma religião. Esta realidade é uma pessoa. É Cristo. Por isso é que Jesus ama aquele homem. E não vai atrás dele. Porque é uma decisão do homem. Que Jesus o ama. E por amor, deu-lhe uma dica para ele perder o dinheiro. Por amor. É a gente que por amor não pode ter dinheiro. Há gente que por amor não pode ter dinheiro. Porque o dinheiro vai fazer com que ele se perca, ou ela se perca. Porque inconscientemente parece que lhe dá um outro estatuto e ela perde o norte, perde a visão, perde a sensibilidade à voz do Espírito. E já não é preciso orar, já não é preciso direção de Deus. Oh, irmãos, quantos? E quantas vezes isto bateu à minha porta? Sempre que vinha sucesso, por isso é que eu nunca pus... Com licença, eu sempre lidei com bastante dinheiro, dentro e fora da igreja. Sempre. E quis sempre ensinar isto a quem estava perto de mim, passando também o dinheiro para as mãos deles, para que houvesse responsabilidade financeira e aprendessem a gerir como mordomos e não como donos. Nós somos chamados a ser mordomos. Certo? Estamos a tomar conta daquilo que é do Senhor, não é nosso. Porque, irmãos, estas coisas precisam ser desenvolvidas em nós. Só assim nós podemos ter outra capacidade espiritual
para albergar outras coisas. Bendito é Jesus. Porque senão qualquer senso de dinheiro que nós tínhamos, temos logo uma sensação falsa de poder, destruímos tudo. Destruímos tudo, tudo. Está-me a entender, não está? Perfeitamente. Perfeitamente. Irmãos, eu não sei se era isto que vocês esperavam. Mas está na hora destes últimos tempos que nós estamos a atravessar, de ter a coragem de começar a ensinar o Evangelho como ele é. E deixarmos de criarmos subterfúgios. Está na hora da Igreja se levantar e se ajoelhar ao mesmo tempo. A Igreja buscar a espiritualidade. Espiritualidade. A Igreja buscar maturidade espiritual. Da Igreja ter coragem de avançar na sociedade pelo Evangelho. E não com estratégias publicitárias. Mas pelo poder do Espírito Santo. Nós, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abra portas. Que Deus nos abra portas. Mas essas portas são abertas na medida em que nós crescemos espiritualmente com Deus, na medida em que nós buscamos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Nós precisamos da direção do Espírito, nós precisamos da unção do Espírito de Deus, não só dentro da igreja como casa, mas na vida pessoal de cada um. Sem a unção de Deus, sem a comunhão com Deus, nós começamos a falar de qualquer maneira, nós começamos a pensar de qualquer maneira, nós começamos a ter atitudes de qualquer maneira, nós começamos a viver na carne pensando que estamos a viver no Espírito. E isto bate à porta de todos nós, da minha inclusive, são anos a fio nesta luta entre a carne e o Espírito. Por isso nós somos chamados a tomar decisões constantemente. Nós, sem o mover do Espírito Santo, o egoísmo começa-se a desenvolver e a avareza também. Nós deixamos tudo nas mãos dos outros. Os outros que ajudem, o Estado que faça, a Segurança Social que faça. Eles recebem subsídios. Não sei o quê. E depois nós não fazemos nada. Esta casa é uma responsabilidade de todos nós. Eu estou um bocado ausente, como vocês veem. Esta casa não é uma responsabilidade do pastor. É uma responsabilidade nossa. Temos aqui esta casa, e desta casa muitas coisas boas poderão acontecer num mundo tão perdido. Numa sociedade tão fria como lá fora. Com tanta falta de amor que há lá fora. Mas somos nós que vamos daqui e transportamos o sal, porque nós somos esse sal. E que a frieza não permita crescer em nós a avareza. Seja aqui para que nada falte, seja lá fora. Irmãos, eu sei que não é fácil eu estar a falar de bondade muitas das vezes e alimentar os pobres numa situação em que cada um de nós não está nas melhores condições financeiras. Eu sei disso. Mas ainda há um tempo atrás, não há muito tempo, eu recebi um telefonema de uma amiga minha a chamar-me a atenção e a criticar-me. E a crítica é porque eu ajudava tanta gente e que não a ajudava a ela. E eu, além de não perceber a dimensão do estrago, pelas características da vida da pessoa, que eu conhecia minimamente, apesar de ter consciência que não era uma grande abundância, nem havia abundância, mas havia meios na vida da pessoa que poderiam ser postos em prática e haver socorro. Normalmente as pessoas com quem eu me envolvo para ajudar são pessoas que não têm mesmo nada e há um socorro urgente e ataca-se. E foi isto que eu expliquei. E a pessoa ficou muito ofendida, recebe esse subsídio, e ficou com uma raiva danada. Irmãos, eu sei que muitas das vezes nós somos enganados. Eu sei que muitas das vezes vamos ajudar uma pessoa porque às vezes o problema dela é porque não quer trabalhar. Às vezes acontece. Pessoas que não saem de casa, ou quando aparecem propostas de trabalho, a pessoa vai negando as propostas de trabalho porque ainda vai dando qualquer coisinha aqui ou ali, ou um fundo de desemprego, ou um subsídio qualquer. Eu sei que há pessoas assim.
E à medida que nós analisamos determinados casos, nós tentamos chamar a pessoa à razão para que possamos ajudar outros. Se a pessoa de facto não quiser, então nós, o que acontece é que se for crianças, nós normalmente vamos mais às crianças, mas vamos de facto é mais àqueles que nada têm e não estão a conseguir nada. Irmãos, eu queria deixar aqui o seguinte: não tenha medo de se enganar. É preferível você ficar com a consciência tranquila porque deu, do que não ter dado, está a perceber? Porque isso também me acontece a mim. Mas se não houver aquilo que eu estou a falar aqui hoje, acerca do buscar a Deus e acerca do nosso ego, de nós tomarmos a nossa cruz, nós vamos perder essa sensibilidade também. Percebe? Nós tornarmos apenas religiosos e práticos, já sabemos que a cabra recebe alguns bens alimentares e entrega aqui ou ali, mas nós ficamos por aí. E não, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós voltamos e voltar ao primeiro amor é só ter aquele amor. É Jesus. Não ter outros ídolos no nosso coração. Tirar o ego da nossa personalidade de parte, para todos juntos nos aprofundarmos cada vez mais nesta paixão, neste amor, funcionarmos como um corpo, para podermos cuidar uns dos outros, para que ninguém fique de fora. Nós precisamos de estar sempre atentos à igreja, a ver quem falta, quem não falta, não é só agora com a questão do Natal, mas, enfim, nos outros dias, a ver por aquilo que as pessoas estão a falar. Nós temos que ser membros uns dos outros, temos que ser também um bocadinho pastores, não só o Eurico, mas temos que ser um bocadinho pastores todos uns dos outros, cuidar uns dos outros. Irmãos, se nós não tratarmos destas coisas, não voltarmos às bases, não voltarmos às raízes, os cuidados desta vida, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas vão entrando e sufocam a palavra. E sufocando a palavra, você apenas conhece o versículo, mas perdeu a chama dela. Você conhece o versículo na sua cabeça, mas perdeu a revelação no seu coração. Oh, irmãos, e é no buscar a Deus que o nosso ego vai sendo queimado. É no buscar a Deus que a unção de Deus, a presença de Deus vai queimando. Vai queimando o que precisa de queimar cá dentro. Porque nós temos coisas cá dentro que precisam de ser queimadas. Eu ainda tenho, e não são poucas. Mas na medida que nós nos dispomos como lenha para que Deus vá queimando, mais o ouro, aquilo que é precioso, vai ficando purificado. E é aqui que depois sobe o amor, sobe a paixão por Cristo, o amor pelas pessoas, e nós podemos ir desenvolvendo alguma coisa de bonito. Não tem outro jeito. Irmãos, não tem outro jeito. Para subirmos em direção a sermos semelhantes a Cristo, tem o descer no nosso ego. É necessário que eu diminua, disse João Batista. Para quê? Para que ele cresça. É necessário que eu diminua para que ele cresça. As pessoas precisam de ver Jesus em nós. O Jesus do Evangelho. Não o Jesus histórico. Não o Jesus da cruz. Mas o Jesus da ressurreição. Amém? Queria pedir a vocês que, não sei se queres aproveitar a preparar a oferta, que preparem a oferta com muito amor e carinho. Já houve tempos em que nós trazíamos as ofertas com alegria e quando a igreja ouviu que os dízimos não pertenciam ao Novo Testamento mais como lei, muitas das vezes a igreja tem tendência a baldar-se um bocadinho. E deixar nas costas do pastor a responsabilidade de pagar a renda e outras coisas. Oh, irmãos, mas não é assim, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós estamos, isto é um local que deve ser mantido por todos nós. E que Deus nos abençoe para que possamos abençoar a outros também. Eu quero desejar a todos vocês um bom Natal, uma boa passagem de ano. Nós sabemos que isto é só calendário. Já está mais que provado que Jesus não nasceu por esta altura. Tudo isto é tradição, mas olha, desde que seja tradição e unir as famílias, e é muito bom, muito bom. E que haja paz, que haja amor, que haja alegria, que não haja, que toda a briga, que toda a discussão, que toda a contenda, que toda a ira caia por terra. Amém.
nós queremos viver cada vez mais no Espírito e pelo Espírito. E que a carne seja subjugada. No nome de Jesus. Amém? Então, boa Natal a todos. Graças. Vamos tocar a fé. Graças a Deus. Pessoal, vou começar. Não vou trazer palavra, porque está tudo dito. Apenas quero só ressalvar o seguinte: enquanto a oferta vai ser levantada, eu senti no meu coração bem isto. Por uma razão muito simples. A Igreja tem sido a grande responsável. Eu estou a falar da Universal Igreja, não estou a particularizar. Tem sido grande responsável pelo ensino que tem trazido e por ter colocado no coração das pessoas uma fé egoísta. Ponha a fé para o seu salário, ponha a fé para a sua casa, ponha a fé para... Ou seja, o centro do mundo somos nós. E esse foi o grande mal que Deus achou no povo. E se vocês forem... Eu não quero que abram, mas eu vou ler para vocês uma escritura que está num livro que tem sido muito maltratado pela Igreja. E aquilo que o João está a dizer é a realidade. Eu tenho a liberdade de falar com os irmãos à vontade, nós não temos nada na manga, e nem aspectos financeiros, nem aspectos morais, nem aspectos doutrinários, e gosto muito de ouvir, porque eu gosto de aprender com todos. E isso é uma coisa que recebi dos meus pais, e graças a Deus por isso. Que é o seguinte, nós olhávamos para a Igreja, e a Igreja era dizimista por quê? A Igreja era dizimista por uma questão de doutrina educada a ter realmente aquilo que o João Carlos falou. Era a troca. Não a entrega, mas a troca. E a nossa relação com Deus não pode ser uma relação de troca, tem que ser uma relação de entrega. Não é? A Bíblia diz que a bem-aventurança está no quê? No dar ou no receber? Mesmo que haja troca, a maior bem-aventurança está no dar. Não é? Porquê? Quando nós damos, não temos de estar à espera de sermos ressarcidos em função daquilo que damos. Porque então já não é uma entrega, é uma troca. E esse foi o grande mal do povo. E este livro de Malaquias tem sido muito maltratado pela Igreja. Muito maltratado. Se vocês forem ler o livro de Malaquias em casa, tranquilos, vocês vão ver que isto é uma declaração do amor de Deus para com o povo que virou as costas. É tão simples quanto isto. E então o profeta falou e disse isto assim: vocês têm dito, ou seja, há pessoas que ainda pensam, que falam, e como ninguém ouve, Deus não ouve. Irmãos, para onde mirei de ti? Não há hipótese. Deus é omnipresente, então Ele está em todo lugar. Deus está na vida do crente e está na vida do incrédulo. Deus está em todo lugar, amém? Porque está tudo dentro dele. Ele é o alfa e o ômega, não está nada de fora. E então Ele diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Quer dizer, a cara de pau do povo é esta. E depois diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Então o que é que isto significa? Significa que foi trazida uma cultura de custo-benefício. Foi trazida uma cultura de entrega e de receber. Compreendem? Ou seja, não é uma ação de fé, nem é uma ação de... Eu, quando faço bem à Vânia, ou à Carla, ou à Fernanda, ou seja a quem for, estou a falar eu como você. Somos iguais. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós não podemos criar o conceito de a pessoa menos agradeça. Não, você fez o bem, quer ela agradeça, quer não agradeça. Aquilo que alegra o meu coração é ver o fruto do bem que eu fiz. Porque o João falou, e vocês sabem perfeitamente bem, que desde sempre nós tivemos este cuidado. Nós gostamos de ajudar. Eu sempre gostei de ajudar. Vocês sempre ajudaram. Sempre que há um apelo, os irmãos trazem. E eu dou graças a Deus por vocês. Mas há uma coisa que acontece. Nós até na ajuda temos que ser seletivos. Quer queiramos, quer não. Porquê? Porque há ajudas que fazem mais mal do que bem. Ora, quando fazem mais mal do que bem, então já não é uma atitude inteligente da nossa parte. É claro que nós corremos riscos. Nós também não sabemos o que é que a pessoa vai fazer com a ajuda que se lhe dá. Não é? Eu tenho uma vivência que é esta. Algo foi dado a alguém e esse alguém foi vender a outro. Algo foi feito a alguém e esse alguém tirou partido do que o outro fez. Vocês não estão a perceber? Então eu vou ser direto. Houve alguém que me é próximo que cedeu um apartamento e esse apartamento foi usado pela pessoa a quem foi cedido sem cobrar a renda para alugar quartos.
para seu próprio proveito. O nosso objetivo é toda a ajuda que nos seja dada, seja a ajuda para pular o muro. Não é para manter ninguém no muro, é para pular o muro. Toda a ajuda tem que ser feita para que, na verdade, a pessoa seja ajudada hoje e que ela passe a ser ajudadora amanhã. Isso é que é importante. Isso é um ponto de honra. E dou graças a Deus que nós na igreja vivemos isso. Houve pessoas que precisaram de ajuda, a igreja ajudou e hoje são elas que ajudam outros. Isso é um ponto de honra para nós. E aqui a Bíblia é clara. O que foi colocado no coração das pessoas foi: dás os dízimos. Porquê é que dás os dízimos? Olha, senão o ladrão vem e rouba. Então as pessoas dão por medo. E se não dão por medo, elas davam por como é que eu ia dizer? Não é egoísmo, é por soberba. Eu dou porque Deus dá 100 vezes mais. Estavam sempre a fazer contas com Deus. Olha, irmão, nunca faça contas com Deus. Sabe uma coisa? Uma das primeiras coisas que Jesus ensinou é: esqueçam aquilo que os outros procuram, porque isso sou eu que vos dou. Ponham o meu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo aquilo que os outros procuram, eu acrescento. E Deus sempre nos dará acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pensa que aquilo que faz para Deus cai de saco roto? Não, irmãos. Deus está cá, não te preocupes, Paulo. Deus está cá para nos honrar. Os irmãos concordam comigo? Então sempre, tudo aquilo que você faz, que seja de coração, seja por entrega e não por troca. Não espere que Deus lhe dê porque você dá. Não, irmão, nunca ensinámos isso aqui. Aliás, eu te privei com o João e sempre falámos acerca dessas coisas. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é a cenoura à frente do burro. Deus não é visto nem achado nesse negócio. Quando nós, na verdade, damos e ajudamos, a nossa alegria é ver a outra pessoa bem. E quando a outra pessoa está bem, nós também estamos bem. É verdade ou não é, irmãos? Então, eu, graças a Deus por isso. Pai, nós te agradecemos esta manhã pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra continue a ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Assim como Paulo na sua vida disse que quando ele queria fazer o bem, logo achava o mal dele e que ele se considerava uma pessoa miserável, assim também somos nós, Senhor. Nós sem ti não somos nada. Foste bem claro, Senhor, sem ti nada podemos fazer. E isso está plenamente vincado dentro do nosso coração, Senhor. Graças te damos pela dádiva do teu Espírito Santo. Não para manifestações de caráter espirituoso, Senhor, mas para, na verdade, vivermos no Espírito e andarmos no Espírito. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta oferta, porque ela é uma oferta consagrada para o sustento desta congregação, o sustento desta comunidade. Porque tu não precisas do nosso dinheiro para coisa nenhuma, Senhor. Então nós o fazemos porque estamos comprometidos com a obra do Evangelho. E é só por essa razão, Senhor, que o nosso coração te agrada. Porque tu te agradas onde há pureza de coração. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém? E amém. Se quiser dar a Deus uma salva de palmas. Há uma coisa que nós não temos condição de pagar a Deus, mas é uma coisa que nós temos condição de tributar. A Bíblia diz a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor como nos amamos. Portanto, isso é uma dívida que nunca está paga. Irmão, o amor não se gasta. O amor não se gasta. O amor é uma fonte inesgotável a brotar de nós. Então, que nós nos amemos, que sejamos amigos. Eu apelo realmente, faço ressalva ao apelo do João na questão da família. Nós ainda na sexta-feira falámos da família, da importância da família. Por vezes as nossas orações não são ouvidas porque há problemas na família, há problemas de relacionamento na família. Irmão, a família é o nosso porto de abrigo. Irmão, a família é o nosso porto de abrigo. Quer queiramos, quer não permitamos, lutemos com unhas e dentes para que realmente a família seja uma família unida. E isso é muito importante. Nós vamos ler no livro de Jó, uma das inquietações do Jó era a família. Os irmãos davam-se, e ele continuava a orar por eles para que nada houvesse de mal entre eles e tudo mais. Irmãos, oremos pela família, cultivemos esse espírito de família, porque isso é extremamente importante. Amém, irmãos? Isso é extremamente importante. Amém? Glória a Jesus. Ok, eu não sei. Então baixa a máscara, irmão. Baixa. Fala. Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos. Um, dois. Eu passo aos irmãos que quando acabar o culto, convidarei a mim e ao primeiro pastor para entregar o rol da
oferta para isso. Há aqueles que ainda não receberam o encontro. No próximo mês, nos próximos domingos, eu entregar um envelope com uma oferta, eu entregarei um novo logo para neste domingo de janeiro. Está bem? Amém. Se algum dos irmãos ainda quiser aderir, estou à vossa disposição. Está bem? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um santo domingo para todos. Vamos terminar com alegria e queria dizer às pessoas com quem já não vou estar que tenham uma santa ceia, que tenham uma ceia, partilhem essa ceia em família, de preferência em família e em paz. Que na verdade, olha, que na verdade aproveitemos essa oportunidade de estarmos juntos em família, e isso é extremamente gratificante, amém? Tudo bom para vocês. Eu sei que a nossa irmã Olinda vai de viagem, e então também com uma santa viagem, mas ainda vamos estar juntos, não é? Glória a Deus. Aleluia.